Para muitas pessoas, o ano começa agora após as comemorações do Carnaval. E ano novo é tempo de colocar novas metas em prática. E para orientar as pessoas sobre como realizar as metas após o Carnaval, estamos recebendo em nosso estúdio o coach de desenvolvimento pessoal e profissional, o Egman Bezerra. Bom dia, Egman. Seja bem-vindo ao programa Show da Cidade. Bom dia, Claudiane. Bom dia a todos os ouvintes. E como eu falei, muitas pessoas deixam para colocar em prática agora as metas assim que acabou o Carnaval. As metas que foram traçadas no início do ano. E essas pessoas, elas perderam 2 meses, Egman? Na realidade é bom a gente avaliar, porque o Brasil temos esse ditado que ele para, né, quando realmente não acaba o Carnaval. Né? Depois do Carnaval é que o Brasil realmente volta a funcionar. Na realidade, nós temos 2 pontos de vista. Nós temos o operacional e o estratégico. O operacional, ele realmente não para. Né? Nós vemos que bens e serviços, eles continuam funcionando. Né? Os postos de combustíveis, os restaurantes, os bares, né? Os shoppings e assim por diante. Os hospitais. Então, nós temos um Brasil que realmente funciona. O que realmente prejudica, e aí nesse caso é interessante a gente fazer uma avaliação, é o estratégico, que é o quê? Que é o decisório. Então nós vemos que infelizmente a nível político, onde o Brasil requer e precisa de várias decisões a serem tomadas, os maus exemplos justamente partem dos nossos políticos, né? Que praticamente do Carnaval até esse período agora, aliás, do Natal até o Carnaval, eles ficam realmente num tempo bem ocioso, digamos assim. E infelizmente o comércio precisa acompanhar, né? E alguns empresários, eles acabam realmente entrando nessa onda também, onde automaticamente também não teriam resposta, e aí preferem fechar seus estabelecimentos, seus comércios, né? Para que eles então voltem a tomar, porque na verdade na metodologia empresarial, né, você não pode ter uma quebra de decisão, então é melhor que se pare para que se retome. Agora, se isso é bom para nós, acredito que não. O Brasil precisa repensar os seus contextos. Estou dizendo isso porque, como consultor também organizacional, que atualmente acompanho 10 empresas, nós vemos o quanto é realmente dispendioso e caro para o empresário ficar parado. Por quê? Porque suas despesas fixas continuam. E tem como recuperar esse atraso na realização das metas? Precisa realmente de um planejamento estratégico muito arrojado antes mesmo de entrar nesse, entre aspas, feriado, né? Tem sim, né? Há uma necessidade muito grande de você ter todo um contexto de ações e atitudes que possam lhe preservar disso, né? Por exemplo, antecipadamente, o correto a se fazer, não só o empresário, como também o colaborador, né? Que nesse período é interessante ele fazer o quê? Uma pequena economia, certo? Antes do processo de parar. E também ver se um mês antes, ou nesses períodos antecipados, eu não coloco tantos compromissos financeiros para serem pagos nesse período onde há um grande espaço de tempo e que, infelizmente, né, vai me deixar também parado a nível financeiro. E como é que a pessoa ela deve se planejar para atingir as suas metas? Existe uma maneira correta de elaborar metas, de traçar planos para que eles se tornem realidade? Sim. O correto é você ter uma compreensão muito clara e objetiva quanto é a sua despesa. Porque dentro de um processo de um planejamento financeiro, você não consegue administrar suas receitas. Suas receitas são incógnitas, tanto no mercado, eu não sei se amanhã eu vou vender bem, certo? Como também o meu contexto salarial. Então pode ser que aquele aumento, que aquela comissão que eu planejei venha ou não venha, não é verdade? Então nesse caso, eu posso sim me planejar através do meu rígido controle da minha despesa. Então se eu tenho um foco na minha despesa, eu vou saber realmente quanto eu posso gastar mês que entra. E aí se você tiver um planejamento adequado, e pode sim se fazer esse planejamento, você automaticamente não vai ser pego de surpresas. E qual é a dica que você dá para as pessoas conquistarem algo? Quais são as dicas para cumprir as promessas? Porque muitas pessoas dizem, eu vou fazer, e na hora acabam não fazendo, acabam deixando para depois, porque o depois sempre existe. Amanhã eu faço, depois eu faço. Então, qual a sua dica, Egman? Magnífica sua pergunta. A grande dica que a gente dá é você colocar no papel aquilo que você realmente deseja, os seus planejamentos, né? E que desses planejamentos você consiga simplesmente chegar
a um polo e eleger as prioridades. Porque quando você quer realizar muitas coisas ao mesmo tempo, você acaba não realizando nenhuma. Então, o que é que você faz? Pela sua prioridade, aquilo que você almeja fazer é isso, ótimo. Então, você pega isso, elege isso como prioridade. Nessa prioridade, você vai colocar, então, quais seriam os primeiros passos a se tomar para que aquilo se realize. Você precisa mensurar uma data para que você possa ter o acompanhamento, se aquela meta estipulada por você está sendo atingida ou não. Se porventura ela não estiver sendo atingida, então você automaticamente vai ter que mudar de estratégia. Mas se você realmente tiver um rígido controle de acompanhamento daquilo que você quer e você conseguir mensurar, certo, a data da realização daquilo que você deseja, você vai dividindo então por pequenas etapas. Então digamos que a grande meta das pessoas seja fazer uma viagem, ou então digamos entrar na faculdade. Okay. Então, como você elegeu isso como prioridade, digamos, a sua viagem, você precisa então saber que determinada atitude você vai ter que tomar diariamente para que você possa atingir aquele objetivo. Vai ser o quê? As suas economias? Magnífico. Para você poder ter aquela economia em cima da receita que você tem, você vai ter que desprezar que área do contexto seu de atuação e que está contribuindo para que você não consiga, digamos, juntar dinheiro. Ótimo. Então, em cima desse planejamento e do acompanhamento sério, em cima da sua despesa, com certeza você consegue atingir aquela meta que você almeja. E também saber abrir mão de algumas coisas. Como você disse, às vezes vai naquele caminho, mas não está dando certo. Então, tentar de outra forma até conseguir. Magnífico. O interessante é nós compreendermos que para poder atingirmos os objetivos de vida, nós precisamos nos sacrificar. Quando a gente fala em sacrifício, certo? Vem logo à mente da gente um grande sofrimento. Não, né? Tudo tem que estar embasado naquilo que eu quero realizar. A minha satisfação. Por exemplo, se eu quero perder peso, todo mundo sabe, certo? Por mais que você pegue alguém que goste muito de academia, que seja um atleta, na verdade ele é um motivador diário daquele contexto dele. Mas se eu quero perder peso e eu vou para a academia, a maioria das pessoas sentem-se realmente muito frustradas, porque é cansativo, é um processo exaustivo e tem que ter um grande esforço, ok? Ok. Se eu for focar nisso, eu não vou. Mas se eu for focar naquele corpo que eu quero ter, entendeu? No contexto principal, que não seria nem o corpo, mas a minha saúde, né? Então, tudo isso é um grau motivador. Então, você tem que focar no seu grau motivador para que você possa atingir aquilo que você deseja. Quando você tem esse foco, automaticamente você consegue atingir isso. E é comum também criarmos uma zona de conforto em situações cotidianas e as mudanças trazem os medos. E por que é tão difícil sair dessa zona de conforto? Porque sempre vem aquele medo, o medo da mudança, o medo do novo, Egman. Magnífico. É porque tudo que você vai fazer de uma forma que seja novidade para você é algo que você desconhece. Por isso que as pessoas se acomodam na sua zona de conforto, né? Então, às vezes, aquilo que eu tenho dificuldade de entender é porque eu não estou me esforçando para entender. Então, requer de mim um pouco mais de curiosidade e força de vontade. Como eu te disse, o medo ele advém justamente dentro do contexto dos focos meus no negativo. Então, na minha dificuldade, naquele, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? Quando você entra em dualidade, a sua mente ela não entende o contexto, ela entende apenas que ela quer te proteger. E, infelizmente, quando ela quer nos proteger e ela não tem, digamos assim, uma compreensão adequada do ser, ela vai muito pelo seu entendimento. Então, infelizmente, você se desmotiva e você abre margem para os sabotadores. Os sabotadores nada mais são de que aquele medo meu potencializado, de que aquele foco negativo focado e que infelizmente acaba me desmotivando. Para que isso não aconteça, eu tenho que ter muito claro e objetivo a minha condição como pessoa física. Então eu preciso atingir determinados objetivos e esses objetivos eu só vou atingir se eu realmente me esforçar. Por isso que muitas pessoas, algumas, os autodidatas, eles conseguem por si mesmos. Então, eu consigo, através do meu próprio esforço, sair de um grau A para um grau C. Magnífico. Há pessoas que conseguem. Há pessoas que, humildemente, precisam fazer uma reavaliação sua e ver que não conseguem. Então, essas pessoas, e a grande maioria, precisa de quê? De um auxílio profissional. É aí que muitas vezes entra um coach, entra um psicólogo,
entendeu? Para poder auxiliar você, entre um consultor, para poder auxiliar você a atingir aquele objetivo que você, com suas próprias forças, não está conseguindo. E quando não se atinge as metas, vem muitas vezes aquele sentimento da frustração. E como saber lidar com esse sentimento da frustração, Igman? Como fazer? O ouvinte que está nos ouvindo agora, que já tentou por diversas formas e várias vezes atingir alguma meta e ainda não conseguiu, infelizmente está frustrado. Veja, a frustração, realmente, ela não pode ser alimentada. Ela alimentada, ela pode levar a pessoa tranquilamente a um processo de tristeza. Esse processo de tristeza prolongado vai remeter a uma depressão. Então, a frustração, é interessante você compreender que não é só você. Quando você abre um grau de visão bem maior, você vai observar que várias outras pessoas estão também em dificuldade. Outra coisa, dificuldades não quer dizer que eu não vou conseguir. Quando você pega como parâmetro várias personalidades mundiais, você vai ver que alguns deles realmente tiveram várias dificuldades, não foram acreditados, certo, pelas pessoas ao seu redor, muitas vezes nem sequer receberam incentivo da família, mas conseguiram atingir os seus objetivos porque eles acreditaram nele. Então, o grande segredo é você começar a colocar um foco especial em você. Não permitir que o meio, certo, ou tudo aquilo do ambiente lhe contamine. Então, acredite em você. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo maior, e esse objetivo você vê que você é capaz de atingi-lo, ótimo. Então, continue por você. Às vezes, é até interessante você guardar o segredo dos seus objetivos. Por quê? Porque você vai encontrar pessoas que te patrocinam de forma positiva e você vai encontrar pessoas que te desestimulam. São aquelas pessoas que, infelizmente, elas fazem o quê? Elas não conseguiram realizar os seus sonhos porque já são frustradas e elas tentam desestimular também o outro a não conseguir atingir os seus objetivos. Por isso que eu digo, existem vários recursos que você pode recorrer. Existem palestras motivacionais. Você hoje no YouTube, né, você encontra várias e várias palestras, inclusive algumas minhas. Então veja que coisa fascinante. Você precisa recorrer a isso. Existem livros que levam no contexto também de motivar. Existem pessoas do seu ciclo, que às vezes não é nem um ciclo familiar, né, mas amigos que te incentivam, que acreditam em você. Então, moral da história, busque justamente estar influenciado por forças positivas que acreditam em você, porque aí com certeza você não vai se frustrar. E saber lidar também com as críticas positivas e negativas, né? Saber quem está à sua volta, que nem sempre as pessoas vão estar do seu lado para lhe mostrar o correto, para dizer, não, vai em frente, você consegue, é assim. Muitas vezes também vem aquelas críticas negativas que acabam deixando a pessoa para baixo mais ainda, né? Infelizmente. Perfeito. Seria muito interessante que nós tivéssemos um filtro, né? Eu, por exemplo, não é que eu sou anormal ou diferente dos outros, né? Eu gosto muito, eu adoro as críticas negativas, porque elas me fazem ver um outro patamar que muitas vezes nós não temos, entendeu? Mas a maioria das pessoas, por não alimentar um contexto de autoestima, elas são facilmente influenciadas através de um teor negativo. Então aquilo ali derruba as pessoas e faz com que elas realmente coloquem embaixo do tapete os seus sonhos, ok? Mas é interessante você criar o grau da resiliência, né? De você aprender que você vai superar obstáculos, que você é capaz, que você tem condição. Quando nós pegamos grandes personalidades, eu fico a pensar, né? Como é interessante você ter essas pessoas como exemplos, né? O Walt Disney mesmo, ele foi demitido do jornal que trabalhava porque o seu editor disse que ele não tinha imaginação. Que coisa interessante, né? Você dizer que o Walt Disney não tem imaginação é algo interessante. Michael Jordan, considerado um dos maiores jogadores de basquetebol do mundo, certo? Quando ele tinha em torno, na sua adolescência, o seu professor chegou para ele e disse assim, ó, tente outra coisa, mas você não dá para ser jogador de basquete. Ele se trancou no quarto, chorou um dia inteiro, até ele dizer para si mesmo, eu não vou provar a ele, mas vou provar a mim que eu sou. E se transformou o maior astro do basquetebol mundial. Então são esses contextos, são essas histórias que conseguem nos entender que muitas vezes um desestímulo, que muitas vezes um não me ajuda a vencer. Porque você cria perspectiva, em cima dessa perspectiva você começa a querer provar a você que você é capaz e não provar o outro.
que isso é o mais importante, você mostrar para você mesmo o potencial e a capacidade que você tem realmente de conseguir atingir as suas metas, os seus objetivos. Claro, porque ao outro, com todo respeito, né, é a opinião dele. Quem tem que ter uma opinião formada sobre você é você mesmo, né? E a opinião tem que ser a melhor possível. Muitas vezes as outras pessoas, elas querem apenas te usar por um contexto para fazer um trampolim para atingir o objetivo delas. Magnífico! Eu quero saber se você entendeu que você também pode se usar para que você possa atingir os seus objetivos. O grande segredo, a grande diferença hoje a nível mundial, e eu digo isso como coach, que eu atualmente possuo quase 4.000 horas de atendimento. Então passaram pelas minhas mãos mais de 260, 270 pessoas, dos mais variados graus de formação, de adolescentes, certo, a idosos. Então veja que coisa fascinante. Eu lhe digo hoje, sem medo de errar, hoje não porque eu li num livro e achei bonito isso, não. Eu digo isso com as experiências que eu tive a nível de escritório, certo? Qualquer um pode atingir os seus sonhos. Qualquer um, seja na parte sentimental, seja na parte profissional, certo? Você consegue automaticamente vivenciar o que você quer. E você, como coach em desenvolvimento pessoal, as pessoas têm procurado mais em si desenvolver tanto o lado pessoal como também o lado profissional? Elas têm procurado mais? Tem sim. Inclusive tem uma particularidade que é interessante a gente conversar. É que mesmo que você parta para buscar um engrandecimento seu a nível profissional, não tem como. Você vai ter que trabalhar o pessoal. Por quê? Porque não conseguimos dissociar o empresário do pai, né, do esposo, né, do filho. Então isso é magnífico. Por quê? Porque quando você consegue congruir a sua realidade como um todo, você automaticamente se sente feliz. O grande segredo que eu digo que as pessoas têm para que elas se sintam motivadas é você amar o que faz. Quando você ama o que faz, você tira dos seus ombros o peso da obrigação. Aí você começa a colocar o peso do prazer, da satisfação, que nesse caso não seria nem peso, mas seria aquela coisa agradável de você estar fazendo aquilo que ama. Quando você encontra e você realiza aquilo que você ama, você praticamente não trabalha, né? Parafraseando o grande Confúcio, né? Então encontra um trabalho que você gosta de fazer e você vai passar o resto da tua vida sem ter trabalhado um único dia. Esse é o grande segredo. Então quando você consegue esses objetivos, a segunda etapa, que também é primordial, e eu digo muito, é muito importante, que é a parte da remuneração, da recompensa material, ela vem, mas não é um grande peso para você. E para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo agora, qual é o papel do coach de desenvolvimento pessoal e profissional? O grande papel do coach é estimular a pessoa a ela descobrir por ela mesma, certo, o que é que está impedindo de realizar seu sonho. Só isso. O coach é aquele profissional que atiça. Porque na realidade uma verdade dita a você por terceiro, interessante, ela pode até ser verdade, mas ela não te impacta, porque foi uma descoberta do outro, né? Você por acaso ir para um médico, ou você fazer um teste de análise comportamental, e ele dizer como você age, como você pensa, como você vê, magnífico, você só vai conhecer você. Eu até acho interessante que no zodíaco, quando você pega determinada personalidade, você é de touro, você é de câncer, você é de leão, é incrível. Quando você vai ler o tipo de personalidade, combina com você. Você diz, poxa, incrível, mas isso é real? É fato. Ok, eu te pergunto, mudou o quê? Você só descobriu quem você é. Então, o coach, ele é diferente. O coach, o profissional, ele descobre e percebe, e tem com percepção quem a pessoa é, mas ela ainda não entendeu. E ele não diz. Através das perguntas provocativas, ele faz com que o coach, o profissional, o cliente, ele vai descobrindo por ele mesmo o que é que ele próprio está fazendo para impedir que ele realize os sonhos de vida. Aí tudo muda, porque a descoberta passou a ser dele e não do outro. E para você, Wigman, como é trabalhar com o comportamento humano? É magnífico. As pessoas dizem, alguns amigos meus chegam para mim e dizem assim, Wigman, é melhor trabalhar com animal do que com ser humano, né? Eu não concordo, né? Eu acho fascinante a natureza humana. Eu, quando entro numa empresa,
que você automaticamente vai pegar inúmeros colaboradores, você vai ver que são várias personalidades diferentes. O que está faltando muitas vezes é você trabalhar a personalidade de cada um, né? E principalmente os líderes. Por quê? Porque muitas vezes você advém um curso, uma formação para a equipe, mas esqueceu de trabalhar a pessoa principal da empresa, que é o líder. O líder que vai fazer acontecer, né? As outras pessoas, elas são estimuladas pelo líder. O líder, ele precisa fazer com que o colaborador, né, o seu liderado, ele desperte para aquilo que ele deseja. E assim, ele tem que ter toda uma dinâmica para que isso realmente possa. Então, se você quer, de uma forma efetiva, atingir resultados, você precisa trabalhar, claro, o corpo como um todo, mas principalmente a cabeça. E agora, falando de meta financeira, para muitos, o ano começa agora. E qual é o segredo para quem quer poupar dinheiro no ano de 2019? Colocar tudo na ponta do lápis. Você precisa ter uma compreensão espetacular, certo? Como eu já disse logo no início, da sua despesa. O grande segredo, Claudiana, é justamente a despesa. Se você consegue ter um foco específico na despesa, você automaticamente consegue economizar. A maioria das pessoas não, elas acham que eu gasto X, né? Então preciso ganhar mais. Quando ganha mais, ela aumenta junto com isso a sua despesa. Então ela entra em disparidade com aquilo que ela deseja. Então o grande segredo é você colocar tudo na ponta do lápis. É você colocar de forma antecipada. Não adianta você ir anotando diariamente não, viu? Como algumas pessoas fazem. Baixei um aplicativo no celular, agora eu estou anotando toda a minha despesa, eu gasto X. Hoje em dia tem essa praticidade, né, dos aplicativos. Perfeito, ótimo. Mas se você não analisar aquilo, não serve de nada, né? Você só está preenchendo planilha. O que você tem que ter é de forma antecipada quanto você pode gastar. Aí sim. Por exemplo, você ganha R$1.000. E você, automaticamente, digo logo, você tem que aprender a poupar. Isso quer dizer o seguinte, de R$1.000, tire aí, se você for tirar 20%, R$200. Tire R$200 e guarde. Isso quer dizer que sua despesa vai ter que estar embasada em cima de quanto? R$800. Acabou. Aí, em cima dos 800, você não lembra que ganha 1.000. Você ganha 800. 200 é sagrado para ir lá para a sua poupança, que hoje em dia não está sendo mais tão sedutor. Mas, ok, é melhor lá do que nada, ok? Mas veja, então, se você tem 800, é em cima de R$800 que você tem que planejar o quê? A sua despesa. Se a sua despesa querer ultrapassar os R$800, você precisa fazer um novo reajuste. Pronto. Desse jeito você consegue poupar, desse jeito o seu dinheiro ao final do mês não vai ter aqueles absurdos. Aí você diz assim, mas eu não consigo. O não conseguir é só uma questão de disciplina. Então, se as pessoas, não sei se você já parou para pensar, a pessoa diz assim, eu não consigo pagar X. Sim, mas vai lá e compra um celular dividido em não sei quantos meses, e nesse celular ele vai pagar R$200, digamos, ou 50 por mês. Ele não consegue pagar? Mas ele não estava na receita dele, mas ele agora não está conseguindo pagar. Isso quer dizer o seguinte, o ser humano ele precisa se estimular. Ele precisa, infelizmente, nas nossas escolas, não é como no Japão, né, onde existe escola de educação financeira já para crianças, né, logo no começo da vida estudantil, né. No Brasil, em algumas escolas já está mudando isso é muito bom. Por quê? Porque o processo de educação financeira tem que começar de criança. Então, se o pai é esbanjador, o filho também vai ser esbanjador. E como é que os pais podem ajudar os filhos nesta questão já desde pequeno, já que muitas escolas ainda não temos esse sistema? Mas os pais em casa, como podem ajudar os filhos? Na realidade, eles precisam, em primeiro plano, se ajudar. Se eles têm esse conhecimento que eu estou falando aqui, é a obrigação deles passarem isso para os seus filhos, né? Porque existe, infelizmente, no Brasil, um muito arrojado contexto do consumismo. Então você precisa ter, eu quero saber por que eu preciso ter, né? Eu vou ter que comprar aquele último celular que foi da última geração, que foi lançado agora. Eu quero saber por que você precisa ter aquele celular que foi lançado agora. Então veja, o que eu falo é que quando você elege prioridades, os seus sonhos se realizam. Quando você infelizmente não elege prioridade, tudo vem como compensação para você. Então, infelizmente, quando as pessoas aprendem o processo só de compensação, algo que eu quis, que simplesmente eu imaginei que eu quero ter, eu tenho e não meço esforços, entre aspas. Quando eu falo isso, não meço esforço, é porque a pessoa sai do contexto seu de sanidade, né? Mas eu tenho que ter aquilo
e que muitas vezes tem gente que deixa de coisas muito mais prioritárias, né, para poder ter aquilo. Infelizmente, elas não conseguem atingir objetivos nobres. Não estou fazendo uma crítica, mas veja a diferença que eu vi, o que aconteceu comigo quando eu estava no supermercado fazendo justamente compras. E quando eu cheguei no contexto das compras, eu via que enquanto meu carrinho estava realmente repleto de alimentos, tinha uma família, uma senhora pobre, bem simples, bem humilde, com uma criança de lado, e ela tinha poucos produtos nas mãos. Eu disse assim, não, passe na frente, que o carro meu tem mais coisas, vai demorar mais. Ela, muito obrigada, agradeceu, e quando ela passou, foi que eu vi ela colocar lá uma latinha de pitu, eu vi ela colocar lá algumas tintas corantes para o cabelo, acredito, né? Um processo de fazer. E ela colocou. E o menino, ele pegou um saquinho de pipoca e colocou em cima. Quando colocou em cima, ela, não, menino, isso não precisa não, deixa para lá. Então, quer dizer, prioridades. O que foi que eu vi? Quando ela passou, certo? As compras dela, sendo uma pessoa de difícil posse, infelizmente aquilo não contribuiria em nada para o engrandecimento dela. Pelo contrário, aquilo iria consumi-la de uma forma, consumismo. Enquanto eu vi que metade do que eu passei representou parte daquilo que ela gastou. Então é muito triste isso. Por quê? Porque você vê que precisa as pessoas, né, elas se desacostumarem a fazer aquilo que estão fazendo. E, infelizmente, aquilo está sendo coisas erradas. Por isso que nós precisamos estimular as pessoas, e essa é a minha área, né? Por isso que a gente tem um GAD, Grupo de Apoio ao Desenvolvimento Humano, que eu convido todos vocês, viu, a participar, que geralmente, uma vez no mês eu faço, para que a gente possa reunir e debater sobre esses assuntos. Como é que funciona a nossa mente? Certo? Por que será que eu não atinjo os meus objetivos? Como é que eu posso fazer para atingir os meus objetivos? E assim por diante. E isso aí a gente faz de cunho gratuito, né? A única coisa que a gente pede é que leve 1 quilo de alimento não perecível. Mas por que essa importância de também trabalhar aquelas pessoas que, digamos, não têm condição de pagar, né? Ou então aberto a um grande público que possa levar alguém que precise ouvir determinadas coisas? Porque se eu ficar apenas no comodismo de ter os meus clientes pagos, eu não ampliar aquilo que eu entendo como perfeição, eu não vou chegar justamente nessa senhora que esteve ali na minha frente. E se eu conseguir chegar até ela e ela mudar o hábito dela, ela vai mudar daquela criança. E se ela mudar daquela criança, ela vai ter uma perspectiva de vida muito melhor. E quem vai usufruir disso tudo? Eu. Porque amanhã eu vou ter a tranquilidade de andar no meu carro, certo? De pilotar a minha motocicleta e automaticamente não ser assaltado e não ser vítima de coisas escusas. E para quem quiser participar de uma dessas reuniões, onde acontece, Wigman? Veja, eu convidaria você a entrar sempre no meu Facebook, porque às vezes nós realizamos em determinadas localidades aqui da cidade. Já aconteceu no Shopping Caruaru, no WA Hotel, acontece no meu próprio auditório que eu tenho, que é lá no José Liberato, tá? Que é próximo ao Shopping Caruaru. E aí é interessante, porque no meu Facebook, né, automaticamente as pessoas têm esse acesso, porque a gente sempre faz a publicação nas redes sociais, no meu Instagram também, e aí nesse caso fica fácil as pessoas através disso irem lá, não paga nada. A única coisa que a gente cobra é que leve 1 quilo de alimento não perecível, para que a gente possa compor uma cesta básica e fazer distribuição a famílias carentes. E qual o nome que está lá no seu perfil nas redes sociais? Qual é o nome, William? Das redes sociais. A página do Facebook. WCC. É WCC no Facebook, né? É a página oficial. No Instagram é WCC. E no Instagram também é WCC, que quer dizer Wigman Coaching Consult, né? Aí nesse caso todo mundo. E também, se alguém quiser, fica muito fácil digitar meu nome nas redes sociais, fica fácil você me localizar. Para achar mais fácil, coloca a @WCC Oficial. @WCC Oficial. @WCC Oficial, certo? É meu filho e me dá uma assessoria aí dentro dessa parte, né? que eu acho que você deve ter percebido, né? Eu prefiro queimar energia com outras coisas. Deixa essa turma mais nova cuidar dessa parte mais digital, né? Wigman Bezerra, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Show da Cidade. Eu é que agradeço, Claudiane, agradeço também aos seus ouvintes, certo, por conceder esse momento de me escutar. Muito obrigada. Conversamos no Show da Cidade com Wigman Bezerra, coach de desenvolvimento pessoal e profissional.